Pessoal, uma pesquisa da Escola de Medicina da Universidade de Boston, junto com a Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, desvenda o motivo do porquê as mulheres sofrem mais o risco de desenvolver o Alzheimer do que os homens. Segundo o estudo, o motivo estaria relacionado a uma nova variante genética. E para falar sobre o assunto, está aqui conosco por vídeo a doutora Josiane Cardoso, que é neurologista. Oi, Josiane, bom dia. Bom dia! Estou longe, mas perto. Ah, sim, que bom que você pôde participar desse assunto. E essa pesquisa é bem interessante. Qual que seria a variante genética encontrada nesse estúdio? Aliás, nesse estudo? É preocupante isso, né? Quando a gente analisa que as mulheres têm pelo menos 6 vezes mais chance de ter Alzheimer e até mais do que ter câncer de mama. Então, é uma alteração genética, ainda não se sabe a causa, que nós sortudas, como mulheres, temos mais tendência a ter Alzheimer. E essa descoberta é recente, mas o Alzheimer, nos anos 40, 50, sei lá, não tinha esse nome, mas era tipo que era uma demência. Nessa época também se desenvolvia mais nas mulheres do que nos homens? Sempre foi, a estatística sempre mostrou que, em média, de 3 para 4 mulheres para um homem com Alzheimer. Ah, tá. Então, infelizmente, é mais frequente em mulheres. Por que vem toda essa frequência aumentada? Aí entram até a estrutura cerebral da mulher é diferente. Existe uma alteração que é uma deposição de uma substância, de uma proteína, que é o beta-amiloide, que os estudos mostraram que ela é mais frequente em mulheres do que em homens, então acelera o processo degenerativo cerebral. A questão hormonal é extremamente importante. O hormônio feminino ele é um neuroprotetor. Então, quando a mulher entra na menopausa, infelizmente, ela aumenta a chance de ter quadros degenerativos demenciais. Doutora, uma telespectadora mandou uma pergunta aqui, o seguinte, eu não sei se tem muito a ver com o que nós estamos conversando, mas ela observou que há mais ou menos uns 10 dias, ela começou a sentir na nuca como se estivesse estralando igual os dedos. Qualquer movimento que ela faça, ela sente isso. E está dando assim umas certas tonturas. Isso pode ser o quê? Ela não comentou a idade, né? Mas normalmente esse tipo de desconforto com rigidez, dor e barulho mesmo, como se estivesse crepitando, está relacionado à osteoartrose. Então, a coluna, né, os ossinhos da coluna, eles vão ficando mais rígidos e isso promove esse quadro, podendo provocar não só na coluna cervical, né, no pescoço, mas na coluna lombar, na coluna dorsal. Ah, tá. E isso aí tem tratamento para tranquilizar essa pessoa? Parece que ela tem mais de 60 anos. Tem tratamento e não cura, porque infelizmente os processos degenerativos, como o próprio nome diz, né, eles evoluem. O que a gente faz hoje é retardar o processo. Ah, tá, ok. Bem mais tranquilizante. Que é um ponto em relação à questão do diagnóstico do Alzheimer. Quanto mais precoce o diagnóstico, melhor a evolução do quadro. Então, a gente sabe que a doença pode existir. Eu tenho um histórico familiar, eu tenho parentes de primeiro e segundo grau com histórico de demência e Alzheimer, então eu preciso monitorar isso mais de perto, eu preciso ter um acompanhamento com o neurologista, com o geriatra, para, caso a doença apareça, eu consiga diagnosticar na fase mais inicial. E como são esses sinais na fase inicial? Depende muito, até uma coisa de definição, né? A demência é um envelhecimento, é um processo degenerativo do cérebro, é um processo anormal de envelhecimento. O Alzheimer é um tipo de demência,
mas nós temos várias outras demências. Então, considerando os sintomas do Alzheimer. Então, é uma perda de memória progressiva. Então, se perde primeiro a memória imediata, aquilo que a gente chama de memória de trabalho. A memória antiga, ela geralmente está bem arquivada, é a última a ser perdida. A pessoa começa a ter dificuldade de se localizar, então, em ambientes que ele vai, em trajetos que ele costuma ir corriqueiramente, ele começa a se perder ou ter dificuldade de trajeto. Começa a repetir frases e falas com muita frequência, várias vezes ao dia, às vezes até incomodando os familiares, né? Então ele se torna muito repetitivo. Ele começa a ter dificuldade em relação a datas. Então ele não sabe se hoje ele esquece o dia de pagar a conta de luz, ele esquece a data de aniversário da esposa. Ele começa a ter dificuldade de identificar em fotos, em textos, palavras, tanto na palavra escrita como na palavra falada. Ele começa a ter dificuldade disso, ou seja, não são sintomas só relacionados à memória. Então, vários sistemas cerebrais, eles começam a ter esse processo degenerativo e, dependendo de cada área, eu tenho um sintoma X ou um sintoma Y. Eu quero aproveitar o que a senhora disse aí e chamar a atenção um pouquinho assim das pessoas que estão cuidando de pessoas com Alzheimer em casa. A senhora falou assim, às vezes a pessoa fica incomodada, mas o que acontece que é uma doença e a gente tem que exercitar a paciência para dar um pouquinho mais de conforto para essa pessoa, porque ninguém está aqui com essa doença porque quer. E nós que não estamos com ela, a gente tem que ter essa solidariedade humana com a pessoa que está sofrendo com esse mal, né, doutora? Sem dúvida. E eu coloco isso muito com os meus pacientes, os familiares dos meus pacientes, porque o cuidador, muitas vezes, adoece até mais do que o próprio doente, a própria pessoa que está sendo cuidada. Então, é importante montar uma rede de apoio, uma rede de ajuda, com família, com vizinho, com profissionais, inclusive, e ser empático, e ser até caridoso com aquela situação, porque realmente é degenerativo, é uma doença, não é porque a pessoa está querendo estar daquela forma. Às vezes eu ouço a frase assim, doutora, mas será que ele não está fingindo? Será que ele não está fazendo de propósito? Não, faz parte do processo da doença. Em alguns casos, inclusive com manifestações de alteração de sexualidade, palavras de baixo. Então, assim, eles começam a ter alterações comportamentais que não são do hábito normal. Então, é importante entender que aquilo ali já faz parte do processo da doença. Agora, já que se descobriu que a mulher tem mais essa tendência a desenvolver a doença, isso também deve ter assim, um caminho para se descobrir medicamentos melhores, tratamentos melhores, partindo disso aí, doutora? Sem dúvida, sem dúvida. A gente já tem muita medicação nova, medicação que promove um retardo da doença, né, do processo degenerativo. Ainda não se tem cura para grande parte das demências, incluindo Alzheimer, mas a gente consegue dar uma sobrevida mais alargada e com mais qualidade, né? E na mulher especificamente, a questão do diagnóstico precoce e também da reposição hormonal. Então, existe ainda muito preconceito em relação à questão de faz ou não faz a reposição hormonal da menopausa. Para o cérebro, a reposição hormonal é extremamente benéfica. Então, se não houver uma contraindicação absoluta, é importante pensar nessa proteção cerebral.
Doutora, pegar uma pessoa que tem Alzheimer e sair de casa pelo menos 3 vezes da semana, andar perto de um lago, olhar para um jardim, por uma árvore, ver movimentos de carro, sair desse ambiente, de alguma forma ajuda essa pessoa? Muito, muito. Não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista de estímulo mental, estímulo cognitivo. Então, é importante a gente trabalhar e preservar a independência do paciente, daquela pessoa que está com a doença. Então, deixá-la manter a rotina de casa, lógico, tendo cuidado com fogo, com objetos cortantes, mas tentar o máximo possível colocá-la no ambiente familiar, social, sair, para ela ter estímulos continuar fazendo a história da vida dela, né? Uhum. Infelizmente, muitas vezes os idosos eles se tornam reclusos com o diagnóstico da doença, né? Ou em instituições ou mesmo em casa. Então, isso é muito ruim para a evolução da doença. Doutora Josiane, eu espero que da próxima vez que a senhora vier aqui, nós vamos falar sobre polineuropatia. Pode ser? Pode ser. Então tá, muito obrigada pela participação. Bênçãos do Pai Eterno para a senhora e para a família. Obrigada. Um grande abraço. Tchau, tchau.